Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Rádio Mundial, que alegria estar aqui com vocês. A partir de hoje, o Instituto Chama faz parte da grade dessa rádio maravilhosa, essa rádio comprometida com o desenvolvimento humano, que é a Vibe Mundial. Eu sou Pedro Fabrini e vou estar acompanhando você todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, das 9 às 9h30, a gente tem esse encontro para a gente já começar a semana alegre, já começar a semana feliz, já começar a semana comprometido com o nosso desenvolvimento. Já quero deixar aqui um convite para você que está assistindo a gente em qualquer uma das plataformas onde a Vibe Mundial está, quem está assistindo a gente no nosso aplicativo do Instituto Chama ou pela nossa sintonia na rádio da Vibe Mundial, para conhecer o meu livro Riqueza é uma Decisão Pessoal, As 7 Chaves do Sucesso, lançado pela Literary Books, um livro que ele é um best-seller desde janeiro e você encontra ele à venda na Amazon. Você pode comprar ele na Amazon e ele está com desconto essa semana. Está bem bacana, você consegue comprar ele por um valor muito acessível e é um livro que vai ajudar você na sua caminhada de desenvolvimento humano. A gente tem um compromisso aqui com a informação, um compromisso em trazer os melhores entrevistados e hoje eu tenho a alegria de ter do meu lado a treinadora comportamental, uma das pessoas que eu conheço que tem mais conhecimento em técnicas sistêmicas no Brasil e em todo o Vale do Paraíba, a minha amiga Fabiola Souza. Tudo bem, Fabiola? Oi, Pedro, tudo bem? Tudo jóia. Que alegria receber você aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas sistêmicas, vamos falar um pouquinho sobre constelação familiar, porque eu tenho certeza que esse é um tema que todos os ouvintes da Rádio Mundial já ouviram, porque é um tema recorrente aqui, mas talvez não com a profundidade que a gente necessite. E o que eu quero perguntar para você, para a gente começar, vamos começar do começo. O que é a constelação familiar? Bom, a constelação familiar, ela é uma técnica que vai trabalhar os nossos bloqueios emocionais que a gente tem e a gente não percebe, né, racionalmente o porquê que a gente tem aqueles bloqueios. E aí é uma técnica que a gente vai trabalhar lá com as dinâmicas sistêmicas que acontecem no sistema familiar. E aí a gente vai olhar aquilo que está oculto dentro do nosso sistema. Vou dar um exemplo. A gente tem um tio ou um avô que nunca ninguém falou dessa pessoa e ele tinha certos comportamentos. A gente começa a repetir esse comportamento. É aquela história, por exemplo, que fala assim, nossa, essa criança parece o vô tal, que a criança talvez nem conheceu, tem as mesmas ações dessa pessoa. Isso, a gente repete esses comportamentos de geração em geração? A gente repete esses comportamentos e até que seja olhado para isso, sem julgamento, porque a gente tem na constelação familiar, vamos começar do começo, né? Bert Hellinger que como trouxe. Como surgiu o método, Vamos. Bert Hellinger, ele que estruturou a constelação do jeito que a gente conhece hoje, né? E ele ficou 16 anos morando numa tribo Zulu. E ele percebeu que resgatando fazendo um resgate da conexão familiar, resolvia-se muitos conflitos pessoais. Da ancestralidade. Isso. Então, ele começou a perceber isso. Então, ele usava psicologia, ele usava muitas técnicas, mas quando ele passou esse tempo lá, nessa tribo Zulu, lá na África, ele percebia dinâmicas, né? Que quando você tem essa reconexão familiar, muitas coisas se resolviam. E aí ele foi juntando as coisas. Isso resumidamente, tá? Porque isso é algo baseado na ciência? É algo espiritual? É as duas coisas? Eu acho que é tudo. Porque tem um campo que a gente não conhece, que é invisível aos nossos olhos, né? E é justamente esse campo que é invisível aos nossos olhos que atinge o nosso comportamento.
Ele juntou, então, um pouco da ciência que ele tinha, de psicologia. Então, é um misto de coisas. E eu acho que ela é espiritual também, porque nós somos seres espirituais, não tem como a gente fugir. E tem também os campos morfogenéticos, que Rupert Sheldrake que traz essa linguagem dos campos morfogenéticos, que é um campo invisível que molda os nossos comportamentos. Então, onde que a gente traz esses campos invisíveis? No nosso DNA, nas nossas células, elas têm informações. As células trazem informações nossas que reverberam. E aí a gente começa a ter comportamentos que a gente não sabe por quê. Mas é porque tem esse campo invisível que faz todos os nossos comportamentos serem do jeito que a gente é. E está no inconsciente, a gente não sabe muito bem, né? A gente divulgou que você ia estar aqui com a gente no aplicativo do Instituto Chama. Aliás, você que está ouvindo o nosso programa agora, você pode baixar esse aplicativo gratuitamente no seu celular. Tem para Android, tem para iOS. Você escreve Chama App, Chama App, e esse A do app maiúsculo, você já vai ver lá o loguinho do Instituto Chama. Lá tem conteúdos gratuitos, lá você tem a oração da manhã, meditação da noite, tudo gratuito para ajudar você, e é um trabalho muito bonito que o Instituto faz. E uma das pessoas que ficou sabendo que você vinha perguntou assim: eu me auto-saboto o tempo todo, eu não consigo ganhar dinheiro, a hora que as coisas começam a andar para mim, parece que eu mesmo jogo contra e a coisa não vai. Isso é sistêmico? Isso dá para ser resolvido na constelação familiar? Dá para ser resolvido, pode ser sistêmico, né? A gente nunca afirma que mas pode ser sistêmico sim. Um exemplo, alguém tem um tio, ou lá na ancestralidade, que passava a perna nas pessoas, né? Era um trambiqueiro. Então, esse tio, ninguém gostava muito de falar sobre ele foi excluído. O julgamento do comportamento de uma pessoa já é uma exclusão. Então, se eu julgo um comportamento, eu estou excluindo. Se eu julgo aquela pessoa, eu estou excluindo aquela pessoa. Então, aquele tio trambiqueiro, ele passou a perna em muita gente. Aquele tataravô, sei lá, a pessoa não conheceu essa pessoa. E ela começa a ter esse comportamento de autossabotagem, não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque inconscientemente ela está pagando pelo comportamento do tio ou daquele ancestral que fazia esses trambiques e passava a perna nas pessoas. Então, ela não se julga merecedora de ter dinheiro. Então, ela pode se autossabotar por isso. Tem uma outra coisa também, que muitos vieram de famílias que vieram fugidas da guerra, tiveram imigrantes que precisaram abandonar suas profissões, seu trabalho, sua casa. E aí essa pessoa sente como se ela não pudesse ter, porque os ancestrais também não puderam ter. Então tem que ver aonde que está isso. Então, e quais são os problemas que mais aparecem na sessão de constelação? Dinheiro e relacionamento. E tudo isso a gente consegue resolver. Sim. Aqueles comportamentos de relacionamento repetitivo. Eu sempre pego a mesma tipo de pessoa que me maltrata, né? Aí ela pode estar repetindo um padrão da o tia, tal do da dedo avó. podre, que as meninas falam assim, eu tenho o dedo podre. É exatamente isso, é um padrão que você está repetindo. Às vezes, o pai ou a mãe não abençoavam um casamento antigamente, aí ela não casou com aquela pessoa que ela amava. Então, uma descendente dela pode estar repetindo esse padrão. Então, ela escolhe uma pessoa, mas ela não vai ficar com aquela pessoa, porque ela não pode ficar com aquela pessoa, porque a tia dela não pode ficar com quem amava. Entende? Então, às vezes, tem muita gente que é assim. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim para mim. Sempre que o meu relacionamento estava indo bem e que a gente pensava, ele começava a pensar em casar e montar uma casa, eu termino. Por quê? Porque pode ser um padrão antigo, entendeu? Que ela não se permite porque ela não pode ter. A tia, a bisavó, a tataravó não pode ter aquele amor. Então, eu também não tenho. Tem que olhar, porque cada um vai ter uma origem, né? Então, a gente dá uns exemplos assim que são mais corriqueiros. Eu quero aproveitar a audiência, todo mundo que está ouvindo a gente agora, para dizer que agora, no mês de julho, o Instituto Chama vai estar realizando várias palestras
por várias cidades aqui da região, a palestra Quebrando as Correntes, ela é ministrada por mim, tá bom? Ela tem um custo simbólico de só R$19, que é o material que a pessoa recebe, porque são exercícios práticos. Você já teve comigo. Tive lá, muito Você já boa. teve comigo. Então eu vou passar a agenda rapidamente aqui, olha. Dia 2 de julho, a gente vai estar em São Bernardo do Campo, dia 3 de julho em Santo André, dia 7 de julho em Jundiaí, 8 de julho em Jacareí, 11 de julho em Taubaté e 14 de julho em São Paulo, às 19 horas. Então, se você acha que tua vida não está andando, se você vive ciclos repetitivos, se você se auto-sabota, se você não consegue ganhar dinheiro, se você não consegue destravar a sua vida, participe da palestra Quebrando as Correntes. Em um pouquinho mais de 1 hora, eu vou mostrar para você com exercícios práticos aonde você está errando. E como é que faz para retirar o ingresso? Você pode retirar o ingresso pelo Simpla, você entra aí simpla.com.br, digita lá Quebrando as Correntes, Pedro Fabrini, e vai aparecer todas as cidades. 2 de julho São Bernardo, 3 de julho Santo André, 7 de julho Jundiaí, 8 Jacareí, 11 Taubaté e 14 em São Paulo. Ou você também pode fazer pelo telefone do Instituto Chama, que é o 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Olha, já separa o seu ingresso porque as vagas são limitadas, são 30 vagas só por cidade, e com esse valor simbólico para você ter realmente um início de mudança na sua vida. Fá, voltando aqui para o nosso assunto, que eu aproveitei para emendar isso aqui, tem um momento certo para a pessoa fazer constelação? Não tem um momento certo, um momento que ela identifique que ela já fez um monte de coisa, um monte de terapia e nada avançou naquele assunto que ela estava buscando, né? Tem uma cliente minha que ela falou assim, olha, já faz anos que eu faço, já vou no psicólogo, mas eu preciso resolver essa questão e não está fluindo. E aí a gente dá uma adiantada no processo, né? Então não tem um momento certo, pode ser... É o momento que a pessoa sentir. Porque tudo tem um começo, não é que nada deu certo, não é que nada do que ela fez deu certo e resolveu o problema dela. Foi abrindo camadas e agora ela chegou num momento em que ela está pronta para resolver aquilo, porque ela vai ganhando consciência ao longo do processo dela terapêutico, né, de autoconhecimento. E aí chega um momento que fala, não, essa aqui agora eu já bati em vários lugares, várias terapias, isso aqui ainda não ficou resolvido. Agora está na hora de olhar. Não aguento mais isso na minha vida, entendeu? E aí dá para a gente adiantar um pouco o processo. Então você que está ouvindo a gente, se você não aguenta mais algum padrão repetitivo na sua vida que você não consegue resolver, talvez seja a hora de você fazer constelação. E me diz uma coisa, é possível fazer isso online? É possível. A gente tem as âncoras, né? Âncora é aquilo que vai no chão. E a pessoa sobe em cima, a gente vai ajudando a distância, e tem os bonecos. Então, a gente tem os bonequinhos também. E tem uma outra forma, que é o que eu mais gosto de fazer, que eu acho que a pessoa sente mais. Porque o que funciona na constelação? Quando a gente tem um bloqueio, um trauma, é porque foi sentido alguma coisa. A constelação vai fazer com que a pessoa sinta aquilo. Então, ela precisa sentir. Se ela não sentiu, não que não funciona, mas quando a pessoa sente, ela tem um ganho maior. Então, eu gosto muito de fazer visualizações utilizando a constelação. E esse atendimento, ele é individual, ele é em grupo? Como que funciona? Em grupo, temos os processos em grupo. Então, a pessoa tem uma questão, por exemplo. Eu tenho uma questão com dinheiro, né? Vamos falar sobre a riqueza, né? A gente já aproveitando ali. Tem uma questão com dinheiro. Sempre eu sinto que eu ganho dinheiro, mas não fico dinheiro. Eu gasto tudo, entro em dívida. Eu quero constelar isso, pontual. E aí a gente pode reunir um grupo. Ela vai escolher alguém para representá-la no sistema. Então ela vai ficar observando o que acontece na vida dela. E aí ela tem muita clareza do que ela está fazendo, porque quando vê, ela vai escolhendo, a gente vai colocando os integrantes da constelação, vai criando-se ali um movimento. Esse movimento, a pessoa dá um start assim, né, nela, ela fala, nossa, acontece isso mesmo.
e aí ela destrava. Mas, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente agora, inclusive esse programa também está na nossa plataforma, no Chama App, você pode assistir ali ou no nosso canal do YouTube. Quem quiser, por exemplo, um atendimento com você. Eu moro em São Paulo, você mora em São José dos Campos, eu quero me atender com você. Você faz isso de forma online? Tem o online, então, tem o presencial, é assim, a gente faz em grupo e individual ou online também. Dá para fazer tanto a constelação em grupo online quanto presencial. Então, se é uma pessoa que quer um atendimento com uma questão que ela tem, dá para fazer online, a gente vai trabalhar com os bonecos, vai trabalhar com diversas ferramentas que a gente tem e vai trazer essa clareza que Quanto ela precisa. tempo dura uma sessão, mais ou menos? De 1 a 2 horas. É muito caro. Não, eu não acho caro, né? Pelo que resolve. Pelo que resolve, você fica... Quanto tempo você ganha? Exato. Qual é o ganho que você tem de sair daquele... Nossa, agora eu vou ganhar dinheiro, vou ficar com o dinheiro na minha mão, né? Olha, para você que está ouvindo a gente agora e que se sentiu tocado, está se sentindo tocado com essa mensagem, de repente ficou curioso, falou assim, não, eu quero fazer constelação, eu quero entender. Você consegue marcar uma constelação com a Fabiola Souza através do nosso telefone, que é o 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. São 2 horas, 1 ou 2 horas, com uma das pessoas mais especializadas nesse assunto no Brasil, em todo o Vale do Paraíba, com certeza. E depois tem um acompanhamento, né? Você faz isso e depois de 15 dias tem um retorno, não é? Isso eu acho muito importante, porque a gente vai mexer no inconsciente dessa pessoa. É como se eu puxasse um fiozinho. Eu não sei aonde aquele fiozinho está dando, né? Aonde vai terminar aquilo. Então, a gente pode mexer alguma coisa e é importante ter esse acompanhamento depois para que eu veja como é que essa pessoa tá. Porque senão eu vou fazer algum ajuste, a gente faz uma nova dinâmica para solucionar alguma coisa que tenha ficado, porque às vezes vai mexer com coisas, sabe, você entra no quarto da bagunça e começa a varrer, aquela poeira vai levantar. Eu não sei o que tem por debaixo daquela poeira, né? A ideia é ajudar e auxiliar a pessoa que está agora passando por algum problema ou que quer tirar alguma coisa que não faz mais sentido na vida dela. Isso, Então você pode marcar com a gente através do 11 9 13 15 5859. Facinho de decorar, hein? 9 13 15 5859. Dá para parcelar no cartão, fica menos de R$30 a parcela. Muito, muito, muito tranquilo para você ter esse atendimento e esse acompanhamento. E já aconteceu alguma coisa inesperada, alguma coisa que foi revelada inesperada numa constelação? Ai, várias vezes. As coisas que mais acontecem de revelação é quando tem um aborto na família e a pessoa não sabe. Isso aconteceu comigo. Acontece. A pessoa está lá e de repente entra, né? Ou quando a gente vai fazer no online individual, a pessoa sente que a gente vai colocando elementos, ou uma pedrinha, ou um bonequinho. Fala assim, onde que tem que estar isso aqui? Tem que estar aqui na frente desse outro bonequinho, né? Que um é a mãe e o outro é o bonequinho do irmão morto. Mas esse bonequinho está em pé ou está deitado? Deita esse bonequinho. Ele está deitado. A pessoa vai sentindo aonde que é mais confortável para ela visualizar. É muito interessante. Eu fiz com uma senhora e ela falou assim, mas hoje ela tem 93 anos. E ela precisava resolver algumas coisinhas ali, né? Sempre é tempo, né? E aí eu levei os bonecos para ela e foi muito legal, porque ela olhou ali e falou assim, mas eu não sei nada disso. Eu falei, a senhora não precisa saber, a senhora só sente. Aonde que tá? Aí eu fui colocando os elementos, pai, mãe, ela chorou. Aí ela colocou um bonequinho, ela falou assim, mas esse bonequinho não tá bom aí. Aonde que fica melhor? Aqui fica melhor, aqui fica melhor. Então, é isso que acontece. Esse bonequinho tem que estar deitado. Aí a gente vê que teve um bebê que foi abortado na família. E aí a gente vai tirando as informações. Aí a pessoa chega, mãe, mas teve alguém antes? Teve. E nunca foi falado, porque antigamente não se falava. Eu tive um irmão, né? Minha mãe teve uma gestação antes de mim, que eu fiquei sabendo muito depois. Então, eu não sou a mais velha. Eu tenho que ocupar o meu lugar. Tem as leis sistêmicas, que cada um tem que ocupar o seu lugar. Então, eu estava ocupando o lugar da mais velha, e isso é muito pesado. Você ocupar o lugar que não é seu.
né? Você já tem as suas questões para carregar, vai carregar de outro. Então, sempre acontece de você ter a pessoa descobrir alguma coisa que não sabia da história dela. Fabiola, quem quiser seguir você nas redes sociais para acompanhar, porque a gente já está chegando... Papo bom é assim, a gente já está chegando quase no final desse programa. Então me conta, como que eu te encontro nas redes sociais? Meu Instagram é o mais fácil de me achar, que eu respondo rápido. Fabiola Souza com Z, terapeuta. Fabiola Souza, terapeuta. E eu quero deixar o convite para você também seguir o @Instituto Chama ou me seguir no Instagram, que é o @pfabrini. E se você quiser marcar uma constelação com acompanhamento com a Fabiola, tá fácil, tá barato, tem promoção para o ouvinte da Rádio Mundial. É 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. E deixa eu fazer mais um convite aqui à palestra Quebrando as Correntes, uma vivência profunda, prática e transformadora para você que vive esses padrões repetitivos, ciclos que se repetem, autossabotagem, falta de motivação. Eu vou te mostrar onde você está errando e vai estar nos dias 2 de julho em São Bernardo do Campo, dia 3 em Santo André, dia 7 em Jundiaí, 8 em Jacareí, 11 em Taubaté e 14 em São Paulo. Às 19 horas você retira o seu ingresso pelo simpla.com.br ou através do nosso telefone. Custa só R$19, um valor simbólico para pagar o material exclusivo que vai ser entregue nesse dia para você. Se quiser também pode fazer pelo telefone, o mesmo que você agenda aqui com a Fabiola, que é o 11 9 13 15 5859. Fá, é tanto assunto, tanta coisa bacana que eu queria pedir para você voltar com a gente na semana que vem, porque o ouvinte da Rádio Mundial merece isso e eu quero me aprofundar um pouco mais nesse teu conhecimento. Bora, vem sim. Vamos lá? Sim, claro. Constelação modifica vidas? Modifica a vida. Modifica, abre os caminhos, você se sente mais leve, você começa a perceber que as coisas começam a fluir na vida, para de ficar sempre martelando no mesmo lugar, sabe? Patinando no mesmo lugar. Então, a constelação, ela abre os caminhos. Então, se você quer abrir seus caminhos, você já sabe... Vem aqui com a gente do Instituto Chama, @Instituto Chama, @pfabrini, @Fabiola Souza, terapeuta, e vai ser um prazer. Se você gostou desse programa, se você quer ouvir ele de novo, tá no nosso aplicativo Chama App, que você baixa gratuitamente para Android e para iOS. É só entrar e escrever lá Chama App. Esse A do app você põe em letra maiúscula, já aparece o símbolo do Instituto Chama e você vai poder ter conteúdos exclusivos. Tem a oração da manhã, tem a meditação da noite, são 365 orações e meditações. Tem as frequências, para quem quer entrar numa frequência melhor. Aí a gente inclusive pode falar disso no próximo programa. Vamos falar disso na semana que vem também? E você, ouvinte da Rádio Mundial, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por ter estado com a gente nesse primeiro programa, a Academia do Saber, que promete seguir com você toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui pela Vibe Mundial. E a gente já começa de segunda, que é para você modificar a sua semana. Segue com a gente, segue a gente nas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, obrigado ao pessoal da nossa técnica, obrigado a todo mundo. E a gente volta na semana que vem. Você ouviu pela Vibe Mundial, Academia do Saber.